Bom, nesse último bloco do programa, vamos... Em primeiro lugar, quero dar um abraço ao pessoal da região metropolitana de Porto Alegre, onde nós chegamos em 14 municípios, através da rede Comunidade de Televisão. E no litoral norte, o pessoal de Capão da Canoa, tem vários amigos em Capão da Canoa. Aliás, o pessoal se aposenta ali e vai para a praia, né? É legal. Tem Tramandaí, tem Capão da Canoa, vários colegas, ex-colegas meus que se aposentaram, sejam funcionários públicos no próprio meio de televisão, estão aí em Capão da Canoa. Um grande abraço. Conterrâneos lá de Uruguaiana que vieram morar aqui no litoral, estão em Capão da Canoa, que é uma grande metrópole hoje, né? Sim, temos Capão da boas Canoa, praias aqui no sul. É. E um abraço aí você, pelo do Capão da Canoa, Xangri-Lá, Atlântida, que vem o nosso programa. É uma grande honra aí estar trazendo essas informações, esclarecendo algumas coisas importantes da sociedade, da economia, enfim, com nossos convidados aqui, levando para vocês essas coisas importantes que vocês precisam também saber. Sulpetro, em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense, Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. E vamos falar então sobre Previdência Social. Aqui o nosso especialista está chegando de Londres agora, Mr. Não, mas está O equiparado. inverno deixa ele mais elegante, né? Tá elegante. Isso aí tudo londrino, sabia, sim, né? Isso é londrino. Esse blusão vermelho ele comprou em Liverpool, ele me falou, em Liverpool, a terra dos Beatles, né? Fosse lá no Cover Club, lá, veio... É uma cidade que me apraz. Aliás, eu estava lendo um livro, e depois eu vou te recomendar, um livro sobre inveja. E, na verdade, a inveja faz parte dos 7 pecados capitais, mas esse livro, assim, ele fala, eu já tenho 2, inveja e luxúria. E ele trata essas questões, os 7 pecados capitais, o que essas questões todas, a luxúria e a inveja, fizeram no mundo, na civilização, enaltecendo, criando coisas, engrandecendo, mas também fazendo com que muitas pessoas se afundem. Na questão da inveja, é uma coisa muito interessante sobre os Beatles, por isso que eu me reportei a Liverpool e ao Cover Club, né, que é onde eles começaram, o Cover Club. E ali eles contam muito bem o que havia de inveja entre John Lennon e o Paul McCartney. Né? Então, John Lennon, no começo, só para você ter uma ideia, o John Lennon não queria nem saber do Paul McCartney, que já era um cara que frequentava ali essas coisas de clubes e de cantos, e o John Lennon achou que ele poderia fazer sombra para ele, o Paul McCartney. E aí, quando foram apresentar o Paul McCartney para ele não quis nem saber. Aí, depois passou um tempo, lá, convenceram ele e ele se aproximou do Paul McCartney. Mas sempre eles, os dois, faziam um fazia uma música para ser maior que a do outro. E esse é o grande trunfo, assim, que a inveja, a boa inveja, ele fala que existe inveja boa e inveja ruim. Né, Lília? Motivadora, né? É, motivadora, aquela. Aquela que tu vê o camarada assim, pô, eu quero ser igual a ele, ou melhor que ele, te inspira, né? Tanto que 80% das músicas dos Beatles são da dupla. É verdade, E o Bocelli, que vai agora, vai estar aqui em 23 de setembro, o show dele, eu sei da história dele, também li a história dele, ele nasceu com uma coisa congênita, então tinha pouca visão, e ele perdeu totalmente a visão através de um jogo de futebol. Deram uma bolada na cabeça dele, ele perdeu completamente a visão. E ele era um camarada fanático, sabe por quem? Por Eusébio, aquele jogador português, o grande Eusébio, que foi 66. O carrasco do Brasil em 66. E ele disse que um dia o grande sonho dele era conhecer o Eusébio. E o que aconteceu? Ele se inspirou nos cantores, tenores daquela época, e é o que grande é o Bocelli, que tem 60 anos, está completando 60 anos aí esse ano. E o Bocelli se inspirou nisso e disse que o grande sonho dele era conhecer o Eusébio. Sabe o que aconteceu? O grande sonho do Eusébio foi conhecer depois o Bocelli, né? Porque um se inspirava no outro. Então, são coisas interessantes. Olha, é um livro maravilhoso que conta essas coisas legais, assim, né? Cria conexões, né, conexões que mostram que as pessoas, através desses defeitos, esses vícios, podem torná-los coisas boas, né? Para a sua atividade, para a comunidade e enobrecendo e dignificando a nossa civilização. É importante ressaltar que nós criamos conexões mesmo com coisas boas ou ruins, né? Então é importante saber com o que nós estamos nos conectando. Falando em coisas ruins, não sei se boas, né? Vamos falar sobre previdência social, né, Rui? Coisas mornas. E aí? Eu falo sobre coisa ruim, infelizmente. Eu queria falar hoje sobre uma contribuição para a Previdência Social que está causando uma série de dissabores aos funcionários públicos, por incrível que pareça. Veja o seguinte, um funcionário público, tanto das prefeituras com regime próprio, né, ou do Estado, dos municípios, da União, Federal, eles, tendo regime previdenciário próprio, eles podem contribuir também para o INSS e se aposentar também pelo INSS. Às vezes, não dá tempo de preencher
a quantidade de tempo suficiente para se aposentar por tempo, mas podem se aposentar pela idade. Hoje no INSS, 65 anos para o homem, 60 para a mulher, com 180 meses pagos, ou 15 anos. Mas o INSS, há algum tempo para cá, vem indeferindo grande parte dos pedidos de aposentadoria por idade, porque entendeu que o recolhimento previdenciário na categoria de facultativo, como o nome já diz, né, faculta pagar, não é válido para aposentadoria por idade. Mas por que não seria válido? Se a pessoa não exerce nenhuma atividade sobre o regime geral de previdência social, não é CLT, não é autônomo, não tem vínculo empregatício, não é freelancer, enfim. Então, o INSS fez o seguinte, ele arrastou lá para a Constituição Federal essa interpretação que interpreta, lato sensu, interpreta que qualquer regime jurídico, né, ou previdenciário poderia ter esse enquadramento como exercente de uma atividade. Então, não precisa ser empregado, ele pode exercer uma atividade em qualquer regime jurídico desses, e isso impediria o recolhimento como facultativo, né? Então, a pessoa pacificamente vai lá, se aposenta, né? Se aposenta hoje. E aí, amanhã eu começo a recolher para o INSS, depois de 15 anos, uma mulher fez 60 anos, pagou os 15, vou me aposentar. Também não pode. Mas ela não está mais exercendo atividade, ela se aposentou, pois a novidade é que o INSS entende que, ainda que em gozo de aposentadoria estatutária, em regime previdenciário próprio, ainda que nessa condição, a pessoa ficaria impedida de recolher como facultativo porque, de uma forma indireta, é partícipe de outro regime previdenciário diverso, regime previdenciário próprio. Então, mesmo já aposentada, ou seja, ela não está mais recolhendo, mas ela é partícipe. Então, na condição de facultativo, não pode mais recolher. Hoje, se recolher, o INSS vai simplesmente indeferir o pedido de aposentadoria. O que ocorre é que isso não é justo, porque uma pessoa que paga como facultativo mês a mês, ano a ano, ela está pagando o mesmo valor do antigo autônomo, que se chamava, hoje é o contribuinte individual genérico, né? Ela está pagando o mesmo valor, durante o mesmo tempo, né, com o mesmo sacrifício, e aí só por causa de um códigozinho vagabundo, lá no finzinho, quando vai exercer o direito de se aposentar, leva o indeferimento. E o que é pior, o Poder Judiciário aqui no Rio Grande do Sul já está comungando dessa ideia. Já está indeferindo, dizendo que, de fato, lá na Constituição, no artigo 5, capítulo 5º, parágrafo tal, existe, então, o impedimento legal, porque se participa de um regime, não pode contribuir para outro como facultativo. Mas, imagina, bastava, então, eu fazer o quê? Eu vou até o INSS, chego lá e digo para o INSS, olha, eu quero que vocês troquem o código para mim. Aqui onde era código 1406, vocês passem para 1007, o 1007, que é o autônomo. Pode fazer isso? Pode. Então, o que a gente está orientando agora que as pessoas façam é, primeiro que tudo, vão programar uma contribuição, uma segunda aposentadoria? Vão. Então, todo cuidado é pouco. Nunca recolham pelo código 1406. É problema na certa. Então, recolham como o antigo autônomo, 1007. Ah, mas dirão assim, o meu patrão, o meu órgão público lá, impede que eu exerça uma atividade paralela, ainda que, né, hipoteticamente, porque a pessoa não vai, de fato, exercer aquela atividade, ela vai apenas recolher, né, pacificamente, mês a mês, ano a ano. Por direito, ela pode exercer, pode, né, desde que não interfira na primeira.
Exatamente. A Previdência não exige mais, como exigia antigamente, que eu vá lá na prefeitura, me inscreva como autônomo, né, como sapateiro, e vou pagar mensalmente e depois tem que pagar o alvará todo ano. Não. Basta contribuir para a Previdência religiosamente, mês a mês, ano a ano, né, de forma mansa e pacífica, como se diz, e vai exercer esse direito lá. De fato, havia em alguns órgãos públicos, por exemplo, o sujeito é delegado de polícia, né? Como é que ele vai pagar a Previdência como autônomo, né, se ele tem impedimento legal de exercer uma outra atividade? Ele não pode exercer uma outra atividade, mas como a lei excepciona, por exemplo, ele é professor, então o professor pode. Médico, médico também pode, né? Dentista, também pode. Então, algumas categorias têm o direito, a possibilidade de exercer uma segunda atividade, ainda que seja um servidor com dedicação exclusiva. Ele pode trabalhar todo dia como médico ou como dentista, e de noite, de tarde, vai lá exercer. É uma palestra hoje em dia? É uma atividade uma palestra. autônoma, então, né? É possível, sim. O que não pode fazer é, vai programar a sua aposentadoria paralela, a sua segunda aposentadoria. Se você for servidor público, federal, municipal, estadual, em regime previdenciário próprio, não recolha pelo 1406 facultativo, recolha pelo 1007, contribuinte individual genérico, o antigo autônomo. Na dúvida, fale com o Rui. Na dúvida, fale com o Rui. Melhor não decidir sozinho, né? Não fazer nada sozinho. Me diz uma coisa para encerrar o programa. Quando fizer frio, como é que vai vestir o quê? Urso nas costas. Vai ter que ligar o ar-condicionado muito quente. Aqui já está com ar-condicionado, tá, né? Rui, obrigado pela tua presença aqui. Esclarecimentos importantes, né? Sobre a Previdência Social, que eu tenho a certeza do seguinte, seja qual for o governo que for eleito agora em outubro, novembro, esse governo vai ter que fazer essa reforma da Previdência, não, é inapelável, é intransferível, enfim, não tem como fugir. Não. Obrigado, Rui, um abraço. Lília, até a semana que vem estarás aqui de novo. Sim, estarei. Que bom. Voltaremos. Mesmo que tá no inverno, vai estar... Não, venho sim, nem que eu venha de Uber. Então tá certo, enquanto não tá Ainda que não tá no ar, né? No Goleide, né? O Goleide, né? É. Então tá. Bom, muito obrigado pela sua audiência, né? E uma bela semana de trabalho a todos vocês. Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.